Bom, pessoal, boa noite. Vamos tentar ter a nossa aula à distância, né? Devido ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu só gostaria de pedir desculpas porque o meu microfone talvez não esteja tão bom, mas eu acho que dá para ouvir, tá bom? Então vamos para a aula de hoje, que vai ser o quê? Na aula passada, a gente viu como transformar um layout funcional, né, que era aquele layout separado por função, né, as máquinas de função parecida se localizam no mesmo local. A gente viu como fazia um layout celular, né? Hoje a gente veria como montar células de produção de acordo com o método ROC, que a gente tinha começado no finalzinho da última aula. Só que é muito complicado esse método e envolve uma heurística que a gente tem que fazer no Excel. Então eu vou fazer o seguinte com vocês, ó, montar as células de produção de acordo com o método ROC, eu vou deixar para depois, tá? E a gente vai dar continuidade ao estudo, tudo bem? Então o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver uma matéria que é engenharia de produção mesmo, que é uma introdução ao planejamento de tempos, movimentos e métodos, né? A gente vai definir o seguinte: se eu quero fazer uma cronoanálise, né, ou seja, medir tempos, quantas medições que eu devo fazer? Então a gente vai saber, dependendo de quais parâmetros, quantas medições a gente deve fazer. E também a gente vai saber como remover outlier na amostra. O que é um outlier? Outlier é um ponto fora da curva. Um outlier talvez seja que você tenha marcado o valor errado, ou um outlier seja que o funcionário demorou muito na atividade que você gravou o tempo, então essa atividade ficou fora do tempo comum, tá? Então a gente vai saber como remover isso na amostra. Então, o estudo de tempos e métodos remonta à engenharia de produção do século passado, 1910, 1920, quando a gente tinha a produção em massa da Ford, né, dos carros Ford T, e o que você fazia com o funcionário? Você fazia o funcionário virar praticamente um robô. Então ele tentava fazer apenas atividades curtas, repetitivas, né, e com o menor tempo possível. Então, esse estudo de tempos, movimentos e métodos surgiu nessa época, porque ele tentava ver como que o funcionário pode realizar tal atividade de melhor maneira, certo? Da maneira mais rápida, sem prejudicar a sua saúde, tá? Então, por isso que se chama estudo de tempos, que a gente vai ver a cronoanálise, de movimentos, né? Quais são os movimentos do funcionário? Será que é possível reduzir? E o método? Qual que é o melhor método para realizar tal tarefa? Tudo bem? Uma dessas cenas famosas foi feita pelo Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que mostra aqui como que o funcionário tinha virado um robô praticamente. Era uma crítica a esse modelo de produção, tá bom? Então, para que a gente procura um tempo padrão? Para que a gente faz a cronoanálise, né? A gente procura um tempo padrão para saber o quê? Qual que é a capacidade produtiva da empresa, certo? Se você não sabe em quanto tempo você produz um produto, como que você vai saber qual que é a sua capacidade produtiva? Quantos produtos você faz por mês? É difícil, né? Para também elaborar programas de produção. Quando que você vai pedir o material para o seu cliente? Seu fornecedor, desculpa. Quando que você vai mandar um produto acabado para o seu cliente, certo? Então tudo isso é preciso saber com o tempo padrão. Com o tempo padrão também você pode ter uma estimativa do custo de um novo produto, né? Porque se o tal produto demora tanto tempo, quanto custaria, né? E também você pode fazer algo que a gente vai ver aqui na nossa matéria mais pra frente, que se chama balanceamento de linhas. O que é o balanceamento da linha de produção? É você equilibrar o tempo entre os funcionários, para que os funcionários tenham mais ou menos a mesma carga de trabalho, tá? Isso que é o balanceamento de linha. E outras coisas mais que a gente pode fazer com o tempo padrão, tudo bem? Então, quais são os equipamentos utilizados quando a gente vai fazer essa análise? A maioria das pessoas utiliza um cronômetro, né, e uma prancheta, que é uma folha de verificação para você marcar ali os tempos. Mas, na cronoanálise mais nova, utiliza-se filmadora, né? E por que utiliza-se filmadora? Porque muitas vezes, quando você faz a cronoanálise, né, a medição dos tempos, próximo do funcionário, ele fica acuado. Ou ele faz mais rápido que o normal, ou ele acha que ele vai ser demitido, entendeu? Então o que a gente utiliza? A gente utiliza a filmadora para eliminar essa tensão psicológica que existe entre o operador, que está se sentindo observado, e o cronoanalista, tá bom? Então como que a gente deve proceder na cronoanálise? Tem um vídeo aqui para mostrar para vocês. O objetivo traz a necessidade da organização fazer otimizações na produção.
E para isso, é preciso realizar estudos de tempo, os quais são feitos por meio da cronometragem das operações. Cronometrando as operações, é possível obter o domínio dos tempos de produção, melhorando a assertividade da previsão das entregas e reduzindo o atraso dos pedidos. Outro benefício da cronometragem é o aumento na assertividade na programação da produção, reduzindo assim as perdas produtivas. Tudo isso acaba contribuindo para a redução de custos e aumento da eficiência e produtividade, levando à melhoria da competitividade da empresa. Agora, vamos ver como funciona a implantação dessa ferramenta na sua empresa. A primeira iniciativa é escolher uma operação ou operador para ser cronometrado. Os critérios para determinar o posto de trabalho que será analisado são distintos, podendo ser o grau de variabilidade da mão de obra, problemas de performance, se o recurso é restritivo, entre outros. Em seguida, é preciso realizar a preparação da cronometragem, separando o material necessário para a mesma, incluindo um cronômetro e uma prancheta. Para atingir resultados ainda mais precisos, pode ser utilizado um aparelho para filmagem, o que auxiliará a visualizar novamente o posto de trabalho estudado. Feita essa preparação, é realizada a cronometragem em si. Durante a execução, são anotados os tempos das tarefas que o operador efetua. O ciclo pode ser separado em elementos do trabalho, como abastecimento, processamento e desabastecimento. Realizados todos os registros, encerra-se a cronometragem. Com os dados coletados, é possível estimar com maior precisão o tempo de execução da operação e pode ser calculada uma média e um desvio padrão, que servirão como base para previsões da sua produção. Certo? Então, como que a gente faz a cronoanálise? A gente busca uma atividade com um único operador, certo? E vai analisar primeiro qual que é a atividade que ele faz, depois a gente vai poder separar em elementos. Ou você pode fazer a cronoanálise da atividade inteira. Mas geralmente se faz a cronoanálise separada por elementos. E a gente vai anotando os tempos e calcula-se uma média. E a partir da média a gente vê mais coisas que eu vou mostrar pra frente, tá? Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa, como eu disse, dividir a operação em elementos. Se for uma operação muito longa, é melhor dividi-la em elementos, senão você não vai conseguir notar a diferença entre uma operação e outra, pode medir errado, tá bom? Depois a gente vai determinar qual que é o número de ciclos, ou seja, qual que é a quantidade de medições que eu devo fazer, porque você não pode simplesmente fazer qualquer número, tem que ter um número científico, baseado numa fórmula, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai ver a avaliação da velocidade, como é que eu avalio a velocidade do operador, porque essa velocidade influi, tá? Se o operador estiver fazendo muito mais rápido do que o comum, eu não posso considerar aquele tempo para todos os outros funcionários, porque eu sei que ele faz muito mais rápido, entendeu? A gente vai ver isso na próxima aula. Aí a gente vai determinar tolerâncias e aí a gente vai chegar no cálculo do tempo padrão propriamente dito, tudo bem? Então, primeira coisa, aqui nós temos qual que é a quantidade de medição que eu devo fazer, tá? Então, a primeira fórmula, que ela é do Moreira, 2008, que adaptou um livro americano para o Brasil, tá? A fórmula é o seguinte, N, que é o número de amostras, é igual a Z. Z é o seguinte, depende do grau de confiança. Então, por exemplo, o grau de confiança varia de 90% a 99%. Dependendo do grau de confiança, você vai ter um valor para Z, que é a distribuição normal padronizada, tá? Depois você vai ter um valor do R. O que é o R? É a amplitude, é o maior valor das suas cronoanálises menos o menor, tá bom? Depois o erro que você quer colocar, você decide também. Você decide o grau de confiança e você decide o erro. O erro pode ser entre 5% e 10% geralmente, tá bom? D2, que é o coeficiente em função do número de cronometragens realizadas a priori. Por quê a priori? Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a cronoanálise. A gente faz uma cronoanálise piloto, né, ou a priori, tá certo? Com, sei lá, 5, 6, 7 medições no máximo. Aí a gente vai poder jogar nessa fórmula aqui e calcular qual que realmente deveria ser a quantidade de medições que a gente deveria fazer, de acordo com o meu grau de confiança, de acordo com o meu erro, tá certo? E de acordo com o número de cronometragens iniciais que eu fiz. E multiplicado isso pela média, que é o x barra aqui, tá bom? Então a gente vai ver um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Então é o seguinte, ó.
Na prática, a gente costuma utilizar, foi isso que eu falei, ó, um grau de confiança entre 90% e 95%, até 99% eu diria, mas é geralmente entre 90% e 95%. E um erro relativo aceitável de 5% a 10%, tá bom? Então é o seguinte, ó, vamos ver se vocês entendem, tá? Primeira coisa, o que é o erro? Então, se eu fiz as cronometragens iniciais, fiz a cronometragem piloto, tá? Sei lá, 5 cronometragens, 6, certo? Depois eu percebi o seguinte, que a média daquelas cronometragens foi 10 segundos. Se eu quiser admitir um erro de 5%, isso significa que eu vou ter um valor entre 9,5, né, que é 5% de erro de 10 segundos, e 5% de erro a mais de 10 segundos, que é 10,5 segundos, certo? Isso é o erro. Aí, dentro desse intervalo de 9,5 e 10,5, o meu grau de confiança vai dizer o seguinte, qual que é a porcentagem dos meus dados que vai estar entre esses dois valores? Como se fosse um limite inferior, como se fosse um limite superior, tá? Se o meu grau de confiança for 95%, então 95% dos valores da minha amostra, né, que vai estar entre 9,5 e 10,5, estão lá. Se fosse 90%, 90% dos valores entre 9,5 e 10,5 estarão lá, entendeu? Então isso é uma fórmula estatística para a gente definir a quantidade de amostras que a gente quer ter, tá? Então geralmente a gente escolhe um grau de confiança de 95% e um erro de 5%. Mas se der um número de amostras para a gente fazer muito alto, a gente pode trabalhar com isso aí, tá bom? Então, olha, esse daqui é só para vocês entenderem como é que a gente vai obter o valor de Z. O valor de Z, que ele vai estar nessa tabela aqui, ó. Então, o valor de Z é o seguinte, ó, se o seu grau de confiança for 90%, o seu Z vai ser 1,65. Se o seu grau de confiança for 95%, que ele é o mais utilizado, o seu Z vai ser 1,96, tá bom? Mas da onde que vem esses valores, tá? Esses valores a gente geralmente vai ser dado na prova, vocês não precisam descrever como que chega-se nesse valor, mas eu vou explicar aqui, tá? Então é o seguinte, esses valores eles são obtidos da seguinte forma. Imagina-se que, tá, na estatística, eu tenho uma distribuição normal com a média 0, tá, e desvio padrão de 1. Ou seja, se a média é 0, o desvio padrão de 1, tá certo? Para lá e para cá. Então é o seguinte, eu quero saber qual que é o valor que eu tenho quando eu tenho um grau de 95% de confiança, ou seja, 95% dos meus valores estão dentro do intervalo aqui. Eu quero saber qual que é o valor desse intervalo aqui, ó, desse lado e desse lado, que vai me dar 95% aqui dentro. Então vai ser ou menos 1,96 ou 1,96, tá? Como a gente não tem o número de amostras negativo, a gente sempre vai utilizar o valor positivo, tá bom? Então esse valor aqui, ó, 1,96, ele vem da distribuição estatística, tá? Vocês só precisam saber que esse valor é utilizado, não da onde que ele veio, tá bom? Então a gente vai preencher essa tabela aqui Z para poder utilizar na fórmula, né? E o D2, que é o seguinte, é aquela cronometragem inicial que eu falei para vocês. Então, repetindo, como é que eu faço o processo de cronoanálise? Eu faço uma cronoanálise inicial, tá bom? De, sei lá, 3, 4, 5, no máximo 10 medições, certo? E depois vou jogar na fórmula. Jogando naquela fórmula, eu vou ter, dado o grau de confiança, dado o erro, certo? Um número de amostras que eu devo fazer, propriamente dita, tá bom? Então é sempre assim, você faz uma cronometragem inicial para depois contar quantas amostras você deveria fazer na cronometragem real, tá bom? E tem outra fórmula aqui também, tá? Essa fórmula vai ser mais difícil da gente utilizar porque ela tem que ter o desvio padrão. Então essa fórmula é do Barnes, que é a mais antiga, tá bom? Que é o seguinte, seria o valor de Z vezes o desvio padrão da amostra dividido pela média vezes o erro. Tá, o erro aqui na coisa é A, tá bom? Faltou escrever aqui o erro, tá certo? Elevado ao quadrado. Então, essa medida de calcular o número de amostras, ela é feita, por exemplo, na Mali, aqui em Itajubá.
É muito mais fácil você fazer quando você tem Excel. Então, como a gente vai fazer na mão, e na prova a gente vai fazer na mão, a gente vai utilizar a primeira fórmula, tá bom? Mas esse daqui é uma outra maneira de calcular a quantidade de amostras que precisa para fazer, tá? De cronoanálise, tudo bem? Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Depois eu quero que vocês aí na casa de vocês façam para ver se dá certo, tá bom? Eu tenho um analista de processos que ele foi ver o tempo de operação de montagem de um refrigerador, tá bom? E ele obteve os seguintes tempos iniciais aqui, ó. Ele fez uma cronometragem inicial, tá? 10,5, 10,3, 9,3, 9,2 e assim por diante, tá bom? O grau de confiança é de 95% e o erro relativo inferior a 5%. Então eu quero que vocês, lembrando da fórmula que vocês utilizaram lá atrás, certo? A fórmula vai estar disponível em PDF, que eu vou postar no Fire Online, tá bom? Qual que seria a quantidade de amostras que eu realmente deveria fazer, considerando esse grau de confiança e esse erro, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu fiz quantas cronometragens iniciais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o valor para D2 na fórmula de 2,704. Vou ter que colocar o valor de grau de confiança para Z de 1,96, certo? Vou ter que colocar, vou voltar lá atrás, vou ter que colocar também a amplitude, que é o valor maior menos o menor, a média, certo? O erro, que já é dado em 0,05%, tá? Então, se é 5%, você coloca 0,05%. Se fosse 10%, você colocaria 0,1%, entendeu? E tudo isso elevado ao quadrado. Então, jogando nessa fórmula, vou passar lá para frente, a gente obteria que eu fiz 7 cronometragens iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu precisaria fazer, na verdade, 9, tá bom? Então, o que acontece? Eu fiz essas 7 medidas e obtive uma média de 9,8 segundos. Mas eu não posso utilizar essa média, porque, na verdade, eu preciso fazer 9 amostras. Então, só quando eu fizer 9 amostras, tá bom? É que eu vou poder utilizar essa média. Vocês entenderam? Então eu sempre faço uma cronometragem inicial para decidir quantas amostras realmente eu deveria fazer. E depois eu vou lá e faço, tá? Se por acaso o número de cronometragens iniciais que você fez, aí você jogou na fórmula, o número de cronometragens que você deveria fazer for parecido ou for menor, aí tá tranquilo, você não precisa fazer de novo, tá? Mas, por exemplo, aqui nesse caso, eu tinha feito 7 iniciais e preciso de 9, então quer dizer que eu vou ter que fazer mais 2, tá bom? Então o que acontece também? Acontece que muitas vezes, quando eu faço essa cronoanálise, eu tenho tempos muito diferentes, um tempo muito díspare. Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu estava medindo 12 segundos, 13 segundos, 11 segundos, aí quando vê, deu 20 segundos, ok? Então esse 20 segundos muito provavelmente foi o quê? Foi o erro do cronometrista, tá? Aconteceu que a peça do funcionário caiu, ele foi lá para poder arrumar, limpou o suor, entendeu? Então eu preciso reconhecer quando que eu tenho um tempo que ele não é real. É um tempo que não deveria estar naquela amostra porque ele é muito alto, tá? E o que acontece quando a gente coloca um tempo assim muito alto, muito díspare? É que a gente pode mudar o valor da média no final das contas, certo? E que a gente tem que perceber se realmente aquilo é um valor que pode estar ali ou precisa ser tirado, tá bom? Ou o contrário também, o valor pode ser muito pequeno e ser um erro seu também, entendeu? Então não pode entrar valores que são muito pequenos ou valores que são muito grandes, tá? Então como é que eu sei quando um valor ele é um outlier? Primeira coisa que a gente pode fazer é, não sei se vocês lembram da matéria de metodologia, né? Tem gente que tem pavor dessa matéria aí. O outlier você joga no box plot e você identifica, ele aparece como uma estrelinha lá em cima, certo? Mas como é que funciona o box plot? O box plot ele tem aqui os valores da distribuição, certo? De 0 a 25% dos valores, que dá o primeiro quartil. De 25% a 50% dos valores, que é onde eu tenho a minha mediana. De 50% a 75% dos valores, onde eu tenho o meu terceiro quartil e o valor máximo, tá? Então é o seguinte, vocês se lembram disso? Essa aqui é uma distribuição de valores, tá? Seria como se tivesse uma curva aqui, ó, estatística aqui assim, ó.
tá certo? Opa, apertei sem querer. E 50% dos valores estão até aqui e 50% dos valores aqui. 25% aqui, 25%, 25%, 25%. Tá bom? Por que eu preciso saber do boxplot? Porque eu utilizo uma fórmula para saber o que é um outlier ou não, tá? Vocês se lembram que esse quartil, terceiro quartil, menos o primeiro quartil, e essa parte da caixa aqui chama-se intervalo interquartílico, certo? Então esse intervalo interquartílico, ok? Ele é o Q3, que é o terceiro quartil, menos o primeiro quartil, tá bom? Então é o seguinte, ó, 1,5 esse valor para cima, eu tenho um outlier se ele for maior que isso. 1,5 o valor disso daqui para baixo, tá certo? Para baixo do primeiro quartil aqui, ó, eu tenho um outlier aqui embaixo. Então eu vou repetir. 1,5 esse valor aqui, ó, essa distância aqui entre o terceiro e o primeiro para cima, tudo que tiver acima dele vai ser meu outlier. Aí da mesma forma aqui para cá, tudo que tiver essa distância para baixo 1,5, tudo que tiver para baixo disso vai ser meu outlier, tá bom? Então, o que a gente faz para poder calcular o que é um outlier? A gente coloca os tempos em ordem decrescente, ou crescente, desculpa, de cima para baixo. A gente identifica o que é o valor do Q1, que é o primeiro quartil, o da mediana e do terceiro quartil, certo? Calcula o intervalo interquartil, que é aquilo que eu falei que é o tamanho da caixa, tudo bem? E depois a gente calcula os limites, ou seja, se eu tiver 1,5 para baixo do primeiro quartil, né, 1,5 aquele intervalo interquartílico, que é o tamanho da caixa lá, ó, que eu falei, para baixo, tudo que tiver um valor abaixo daquilo vai ser um outlier. Da mesma forma, o limite superior, ó, eu vou pegar o seguinte, tudo que for 1,5 o valor daquela caixa, certo? Para cima do Q3, que for acima desse valor, vai ser meu outlier, tá bom? Essa matéria do outlier a gente vai ver no Excel, tá certo? E a gente vai ver mais pra frente. Então tem um exercício para vocês fazerem no File Online. Aquele exercício vai valer como a presença do dia, tá bom? Cada um deve mandar o seu, tá? Vocês podem mandar digitado ou vocês podem mandar uma foto colada no Word, tá? Não manda pelo WhatsApp não, senão vai dar muita confusão. Vocês têm que mandar pela File Online, tá certo? Então essa vai ser a nossa primeira aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa e mãos à obra, tudo bem? Muito obrigado.